Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, para a gente poder refletir um pouco na palavra, você que está nos assistindo através das redes sociais. E vamos fazer uma leitura, está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, quero aqui agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estar aqui para poder louvar, Senhor, para poder adorar Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que lemos aqui neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, nesta noite, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está presente aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão nos assistindo também nas redes sociais. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Temos um tema, famílias que vencem em tempos difíceis se afastam dos perigos deste mundo. Gente, tudo que a gente leu aqui nessa passagem, aqui nesse início aqui, no capítulo 3, do 1 ao 5, é exatamente aquilo que a gente tem vivido hoje, sem tirar nem pôr. Né? Estamos vivendo aí tempos de pessoas egoístas, são pessoas que pensam somente em si, são pessoas que não sentem mais as dores dos outros, estão preocupados com a sua própria vida, estão preocupados em satisfazer as suas próprias vontades e esquecem, às vezes, do próximo. E, às vezes, esse próximo é um filho, às vezes o próximo é o pai e a mãe, às vezes o próximo é o avô, é a avó, são pessoas bem próximas. E hoje a gente, infelizmente, tem vivido tempos que isso tem acontecido. É comum a gente ver nos noticiários a seguinte notícia: o pai matou o filho matou o pai, às vezes por questões financeiras, às vezes por cobiçar a coisa do outro, enfim. É o que a gente tem vivido nos nossos dias. E aí uma coisa muito importante que nós devemos fazer é afastar a família do pecado. Como que a gente pode afastar a família do pecado? Primeiro, apresentando Deus para o seu ente querido. Vou trazer aqui o exemplo das minhas duas filhas, que hoje são as pessoinhas que Deus tem colocado nas nossas mãos ali para poder cuidar. E como é que a gente afasta elas do pecado? Ensinando. Como que eu vou fazer isso? Uma coisa está aqui: ensinar a palavra para elas.
ler, elas vão aprender com a gente lendo. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa, em cima de uma estante, se você não manuseá-la, folheá-la e ler para elas. Uma outra coisa muito importante para a gente poder afastar o pecado da família, orar juntos. Se a gente não orar juntos todos os dias, a gente não vai conseguir afastar o pecado da nossa família. E aí uma coisa muito interessante, que a gente sempre faz com elas, que a gente sempre ora juntos, a gente sempre lê, conta uma história, e a coisa que mais me fez feliz, né, nesse pequeno período que eu costumo dizer que a gente está junto, né, a Júlia tem 7 anos, a Manuela tem 5, mas a maior alegria que eu tive foi um dia eu ver essas duas criaturinhas. Pode vir cá, gente. A maior alegria que eu tive, gente, foi de ver essas duas meninas aqui à beira da cama orando sozinhas, tendo a iniciativa de orar sozinhas. A coisa que me deixou muito feliz, ver elas orando o Pai Nosso sozinhas, elas fazendo a oração espontânea delas sozinhas. O que significa isso? Significa que a gente está conseguindo afastar elas do pecado. Significa que a gente está conduzindo, mostrando no caminho que elas devem andar. E é assim que a gente tem que fazer em família. O meu exemplo aqui são as duas pequenas, mas às vezes o marido não serve a Deus, é o papel da esposa ajudá-lo a entrar no caminho. Às vezes é a esposa que não está no caminho, é o papel do marido conduzir, mostrando o caminho, e isso nos faz afastar o pecado da nossa família. Uma outra coisa muito importante é a gente preservar a santidade da nossa família. E alguns hábitos podem nos ajudar, né? Os 2 primeiros aqui, né, a oração, a leitura, contribuem para a nossa santidade. Uma outra coisa muito importante, estar na casa de Deus. A gente tem que estar aqui, cultuando. É um momento que a gente tem para adorar a Deus, é um momento que a gente tem para conhecer mais a Deus, é um momento que a gente tem também para estar em comunhão uns com os outros, para a gente poder dividir, trocar experiências. Às vezes, eu sei de alguma coisa que você não sabe, a gente vai fazer essa troca de experiências, e isso nos ajuda a estar em santidade. Em casa, louvar a Deus, sempre ter atividades que nos leva para mais próximo de Deus. Tudo isso é importante para a gente poder para a gente poder alcançar a santidade, que a gente nunca vai ser santo, mas a gente tem que buscar a santidade a todo instante, para a gente cada vez mais estar próximos do Senhor. E também uma coisa que nos ajuda muito, diálogo. Dialogar, conversar. Ontem mesmo eu tive uns problemas, estava com o coração aflito diante dos problemas que eu estava passando, e um diálogo me ajudou. Com a minha esposa, Gessilene, ela me deu uns conselhos ali, puxou a orelha, faz parte da vida também, levar um puxãozinho de orelha, puxar a orelha, mas o diálogo. Enquanto a gente mantém o diálogo, isso contribui também. Porque às vezes a gente pode estar tomando um caminho que não é o caminho certo a se seguir.
E aí aquele puxãozinho de orelha, aquele diálogo, nos conduz por outro caminho. Então, gente, diálogo é muito importante para a gente poder seguir, para a gente poder continuar trilhando o caminho da santidade. E, infelizmente, hoje, nós temos muitas ferramentas que tiram o nosso foco, né? Acho que a maior delas está na palma da nossa mão o dia todo. O celular tira o nosso foco. É engraçado que eu não sabia dessa função do celular, eu descobri por um acaso. Hoje, toda semana, o celular me avisa, você passou X tempo em rede social tal, você passou X tempo no aplicativo tal, e aí a gente para pensar, poxa, quantas horas na semana eu estou perdendo com coisas inúteis, com coisas que não me edificam? Quanto tempo você tem perdido com coisas que não te edificam? Às vezes uma rede social, às vezes ficar passando um dedo ali, às vezes a gente está ali com o olho fechado, cochilando, e o dedo está trabalhando ali sozinho. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Então, ao invés da gente perder o tempo rolando coisas que não faz sentido, por que não passar o tempo, em vez de passar o tempo rolando, passar o tempo folheando? Algo que te edifica. Algo que te traz para mais próximo de Deus. Né? Então, hoje, temos muitas coisas que tiram o nosso foco, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é através dessas ferramentas que a pornografia entra em casa, é através dessas ferramentas que a imoralidade entra em casa, é através dessas ferramentas que a corrupção entra em casa. Muitas vezes a gente pensa que corrupção é algo ligado a Brasília, é algo ligado a governo, é algo ligado à política. Pelo contrário, a corrupção, infelizmente, está entranhada dentro de casa. Por, às vezes, você mentir para alguém, por você omitir para alguém, um sinalzinho de trânsito que você fura ali, tudo isso é corrupção. Então, isso aqui também, essas ferramentas contribuem para que a gente viva uma vida longe do Senhor. Porque viver longe do Senhor é exatamente isso. Eu ter práticas que não agradam o Senhor. Isso me afasta. Não adianta nada eu falar, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas as minhas ações dizem ao contrário do que eu estou falando que estou vivendo. Então, gente, vamos perder menos tempo com essas ferramentas aqui, de rede social, de coisas que não traz proveito nenhum. Muitos falam, mas eu vou para o YouTube para me ver uma palavra. Conversa, você quer ouvir uma palavra? Vem para a igreja. O pastor Carlos está aqui, toda semana, palavras abençoadoras, palavras que edificam. Você não precisa do YouTube para isso. Não estou falando que você não pode assistir, mas eu estou falando que o nosso foco tem que estar aqui. Porque o pastor Carlos foi uma pessoa que Deus colocou aqui para nos direcionar, para nos colocar no caminho, para nos abraçar espiritualmente, uma pessoa para a gente poder confiar nele nas horas difíceis, para ele poder dar um conselho. Ninguém é de ferro, ninguém sabe de tudo, então nós precisamos uns dos outros para poder continuar trilhando o caminho. E o pastor Carlos é o anjo que Deus colocou aqui para isso. Pastor Carlos tem problemas, pastor Carlos tem dificuldades, quem não tem? Então, é o nosso papel estar aqui juntos. E ele está aqui, gente, de coração aberto para isso. Amém? Vamos seguir, senão o tempo voa.
Então, gente, uma família que se afasta do pecado é uma família que valoriza a palavra de Deus. Isso naturalmente leva à instrução e ao ensino dos preceitos bíblicos. Desde cedo, as crianças são ensinadas sobre o que é certo e errado, sobre consequências do pecado e graça redentora de Cristo. Esse conhecimento fundamental se torna bússola moral das futuras gerações, orientando as suas escolhas e decisões. Então, gente, desde cedo a gente tem que aprender. Graças a Deus, a gente tem condições hoje de ensinar para elas desde cedo. Mas eu já não tive essa mesma experiência. Eu vim conhecer Jesus, eu vim conhecer a Cristo, já era basicamente adulto, já tinha 18 para 19 anos. Mas, se você tem a oportunidade, gente, de mostrar o caminho para uma criança, faça isso. Aquilo que ela aprende, que elas aprendem desde cedo, elas nunca esquecem. Aquilo que elas guardam no coração desde cedo, elas nunca esquecem. E aí aqui tem um exemplo aqui de uma pessoa que eu achei interessante, e essa eu quero ler com vocês. Existiu um americano chamado Jonathan Edwards. Ele foi uma figura na história do pensamento cristão e americano, um dos maiores teólogos e filósofos que os Estados Unidos já produziram. Foi um homem que decidiu viver a santidade de Deus em sua família. Seus 1.400 descendentes ao longo de 5 gerações incluíram. Gente, eu estava lendo isso aqui e eu achei um número assim fantástico. Apesar que eu achei um pouco louco, assim, absurdo, mas 5 gerações também é muito tempo, é muita gente. Mas, assim, antes de eu falar os frutos que ele colheu aqui, mas por que ele colheu esses frutos? Porque ele decidiu viver a vida não só 100%, mas 200%, 300%, 400% no caminho do Senhor. Isso é fantástico. E difícil também, não vou falar que é fácil não, porque é difícil. Às vezes a gente passa por um probleminha ali, a gente já reclama, já murmura, já... Esse rapaz aqui, esse moço, eu imagino, né, eu já entro no meu campo da imaginação, que ele deve ter passado por diversas dificuldades, diversos problemas, ainda mais na época que ele viveu, perseguições, enfim, mas ele decidiu ter uma vida voltada para o Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de dedicação, uma vida de abdicar as coisas, às vezes de deixar de fazer uma coisa para estar ali seguindo o caminho, mas a recompensa está aqui, 1.400 descendentes ao longo de 5 gerações. Olha só o que as gerações dele contribuiu para os Estados Unidos. Olha só, 13 presidentes de universidade, 30 juízes, 65 professores de colégio, 100 advogados, 100 missionários, 180 clérigos, 60 médicos, um prefeito, um diretor de finanças dos Estados Unidos, um vice-presidente americano. Enfim, a conclusão aqui, a decisão de afastar a nossa família do pecado é uma chave para vencer os tempos difíceis, manter a nossa santidade, semear um legado de fé que transformará gerações. No caso dele aqui, só para concluir isso tudo aqui, não teve um caso de que desabonasse nenhuma pessoa da família dele, ou seja, todos continuaram trilhando o caminho do Senhor, um caminho reto, um caminho limpo, um caminho fora do pecado. Tudo isso por quê?
porque ele ensinou, né, as gerações dele a fugir do pecado. Então, uma vez que a gente foge do pecado, uma vez que a gente mostra para a nossa família, que a gente orienta a fugir do pecado, as bênçãos vêm sem medidas. São bênçãos sem medidas. Eu não estou falando de bênção financeira só, essas coisas não. É tudo. Então, gente, vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar no caminho do Senhor. Vale a pena nos dedicar. Vale a pena renunciar à vida lá fora. Eu sei que a vida lá fora oferece muita coisa. Dinheiro, fama, abundância. Mas será que realmente tudo isso vale a pena? Uma vez que, para a gente conseguir tudo isso, a gente tem que se afastar dos caminhos do Senhor? Será que vale a pena? Aí eu quero aqui deixar 3 perguntas que foram propostas para nossa reflexão. Número 1, afastar-se do pecado. Quais são os maiores desafios que sua família enfrenta hoje para se afastar do pecado e das influências negativas? Que limites práticos vocês podem definir para proteger seu lar? Pergunta número 1, reflitam. 2, preservar a santidade. Como o pecado pode estar entrando e enfraquecendo a santidade de sua família? De que forma a oração e a leitura bíblica em conjunto podem fortalecer sua defesa espiritual? E a última, construir um legado. Pensando no legado de fé que desejam deixar, que ações concretas sua família pode tomar essa semana para se afastar do pecado e valorizar a palavra de Deus, impactando as futuras gerações? São perguntas para a gente refletir, não só hoje ou amanhã ou ao longo da semana. São perguntas para a gente poder refletir durante a vida toda. São respostas que a gente tem que buscar para a gente poder trilhar o caminho, para a gente poder se afastar do pecado, para a gente poder alcançar ainda mais a santidade. Então, gente, vamos, sempre buscar meios de trilhar no caminho do Senhor e poder mostrar isso para o nosso próximo, seja o cônjuge, seja os filhos, seja o seu próximo. Porque chegou o tempo da gente povoar o céu, gente. Porque hoje está difícil. Está difícil. Hoje o pecado virou uma grande vitrine a céu aberto. A gente está vivendo uma vitrine a céu aberto. Hoje em dia, as nossas crianças, os nossos jovens, adultos, estão sendo atacados por todos os lados. Seja numa rede social, seja numa televisão, seja numa faculdade, seja numa escola, seja no trabalho, na rua. A vitrine do pecado está em todo lugar. E aonde está a nossa vitrine que nos leva a Deus e nos leva à santidade? Qual é a vitrine que nós estamos apresentando para mostrar Deus e mostrar o caminho para as pessoas? Então, a nossa vitrine tem que ser maior do que a vitrine do pecado. Vamos pensar nisso. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, gente, para a gente encerrar, então, com a oração. Espera aí que a Júlia quer cantar uma música. Se ela não cantar, canta a música. Outra música que você sabe, canta. Acho que você canta em casa. Canta, filho. Essa aqui. Nossa esperança, então canta. Jesus vem, toda em glória, Ele vem com a
nova pelo mundo além. A esperança que sua vida igreja tem glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança tem sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus vem, os mortos esperam, estão. Grande momento da ressurreição, do sepulcro em breve. Celebraram da glória de Jesus em breve. Jesus vem, Deus é protetor. Amém. Pronto. Então, vamos orar? Senhor Jesus, quero aqui, Senhor, lhe agradecer, pois o Senhor nos deu, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos nesta noite. Podemos, Senhor, aqui louvar, Senhor, podemos aqui adorar, podemos aqui meditar, Senhor, na Tua palavra. Pai, que possamos ser pessoas, Senhor, que levam, Senhor, a Tua palavra, que mostrem no caminho que as pessoas devem andar, que possamos, Senhor, apresentar o Senhor, Pai, para as outras pessoas, que possamos, Senhor, falar do Teu amor, Senhor, que possamos falar da Tua graça, Senhor, que nos salva, Senhor, que nos leva, Senhor, para o céu, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacite, Senhor, que possamos ser, Senhor, pessoas, Senhor, melhores a cada dia, que possamos ser, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está presente aqui. Muito obrigado pelos irmãos, Senhor, que nos assistiram, Senhor, através das redes sociais. Que possamos todos, Senhor, ter uma boa noite, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, de volta aos nossos lares, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que sejamos cheios, Senhor, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, hoje e sempre. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.